Para você as imagens de Internacional 2, Juventude 1. Sim, senhoras e senhores, o Internacional voltou a vencer. Com a palavra o senhor Alexandre Ernest. Sabe que essa vitória do Internacional, ela não é só importante por encerrar os 12 jogos, né? Por ser uma vitória de virada em cima do grande algoz da temporada, o Juventude. Essa vitória ela é importante porque ela dá tranquilidade para o trabalho. Na primeira semana que o Roger teve de trabalho completa, que foi naquele jogo contra o Atlético Paranaense, a gente já viu alguma melhora. Na verdade, contra o Palmeiras, a gente já viu uma melhora no time. A gente já viu uma organização, a gente já viu um pouco mais do sistema daquilo que o Roger quer fazer. Ontem, a gente também viu mais melhoras no jogo. Só que no Atlético Paranaense, por exemplo, ele teve o problema da saída do Bustos, da saída do Vitão, a dificuldade de poder escalar uns jogadores e tal. Hoje, a gente olha para o Bruno Tabata e percebe, o Internacional tem um bom jogador aí, que de repente contratou um reforço que pode servir bastante para o time do Internacional. A gente olha os meninos, o Ricardo Matias entrando muito bem, o Gustavo Prado entrando muito bem, o Gabriel Carvalho, dono do meio-campo, basicamente só com 16 anos, vai fazer 17 agora daqui 2 dias. Então, a gente começa a ver que precisava mesmo de uma oxigenação, mas não só uma oxigenação do treinador, não só tirar o Kudê, precisava de uma oxigenação dentro do time do Internacional. Um novo lateral esquerdo, como o Bernabé, por exemplo, um meio-campo diferente, jogadores que querem mais, jogadores que têm fome, jogadores que ainda querem algo ou almejam algo na sua carreira. É o que a gente está vendo aí. E sem contar depois, né? A gente vai ver ainda mais palavras do Roger e tal, mas o que ele vem fazendo com o uso da base do Inter. Porque muita gente dizia, né? O celeiro de Bagres é um lugar que não tem talentos, não dá para usar, fecha isso e aquilo. E o Roger está mostrando que além de talento, é preciso ter coragem. Algo que eu sempre critiquei aqui, por exemplo, com o Eduardo Kudê. Faltava coragem para o Kudê colocar o Gabriel Carvalho, por exemplo. O Gabriel Carvalho hoje é o grande fiador das jogadas do meio campo do Internacional. Então é bom poder ganhar, encerrar esses 12 jogos, como a gente falou há pouco, só que principalmente dar um pouquinho mais de tranquilidade para o trabalho. E até mesmo o trabalho que tem que ser feito agora, né? De reforços aí na janela. Jogadores, não só jogadores, mas a comissão técnica, o corpo técnico, né? O diretor executivo que vai vir, de repente até um coordenador técnico. É algo que dá uma certa paz para o torcedor colorado. Senhor Ribeiro Neto, uma vitória que passou mais pelos méritos do Inter ou deméritos do Juventude do Jair Ventura? É aí que tá. Como eu sou um isento, certo, entendeu? E eu, embora entenda e absorva, às vezes no processo simpático, a questão emocional, eu quero dizer para vocês que as duas coisas são verdadeiras. Concordo. Eu acho que o Inter foi competente e efetivo ao aproveitar o que o Juventude lhe ofereceu. Olha, eu vou dizer assim, eu fiquei apavorado com a atuação do Juventude. E estranho, porque a informação era que tinha bicho dobrado, né? Que havia um clima, né? Alguns falavam até de mágoa com o Roger. Não foi o que se viu. O Juventude ficou pedindo para levar gol o jogo inteiro. E acho que no primeiro tempo o Inter foi incompetente. Porque o Inter esteve sempre muito próximo do gol. E aí há o mérito da marcação avançada que o Roger, inclusive, colocou na parte física como um elemento novo. Beleza, só que o Inter não aproveitou. Não vou falar nem do pênalti, mas o Inter esteve... Era um muro, o Juventude só devolvia a bola pro Inter. Aí aquela coisa do futebol, né? O Juventude foi duas vezes. Um chutezinho, né? Sem canto, e o outro um gol, nada. Aproveitou um erro de saída, um contra-ataque e achou um gol. E aí, claro, né? Fica aquela história, meu Deus, mas de novo. Porque era pro Internacional terminar o primeiro tempo goleando o Juventude. Tal o desempenho horroroso do time de Caxias do Sul. E aí, no segundo tempo, o Juventude continuou entregando, só que aí dessa vez o Inter aproveitou. Então, acho que a estreia do Bruno Tabata foi ok, entendeu? Gabriel, de novo, para mim é titular do Internacional. Deixa o menino jogar, deixa ele ganhar a minutagem. Acho que o Gustavo Prado entrou bem no jogo, tá? Porque perdeu o Wesley no início, fazia parte da cartilha horrenda, né? Perdeu o jogador. E assim, eu quero dizer que o mais importante,
O mais importante é o resultado. Sem dúvida, sem Que dúvida. dá assim, ó. Depois você pode mostrar a tabela de classificação. Pô, o Inter já dá o respiro. Respira. Não, respira. mas Quer ver uma coisa, ó? Tu quer ver uma coisa? Eu já vou deixar os outros também falar, só para tu ver um bastidor, tá? Ontem, trocando uma ideia com algumas pessoas do vestiário do Inter, mais de uma mandou assim, ó, no aplicativo verde, né? Ufa. Só esse termo, assim, ufa. É o alívio. Porque é o alívio. A vitória, exatamente como tu fizeste. Dá aquela. Sabe? Porque olha só, imagina, tu já tá há 5 jogos sem vencer com o Roger, tá? Com o Roger. Não vou pegar os 12, que óbvio que essa mochila também vai entrar, né? Nas costas do Roger. Mas 5 jogos. Aí tu chega numa coletiva e diz, não, mas nós estamos evoluindo e tal, mas nós não ganhamos jogos evoluindo. Aí fica ruim, né? Ruim, então é melhor tu dizer que tu tá evoluindo, ganhando um jogo, porque pelo menos a torcida tem paciência. Claro. Ontem, muita gente no pátio do Beira-Rio me questionava. Se não ganhar, tu acha que tem que demitir já? Olha a loucura. é muito 6 cedo, mas jogos. assim, quer Eu ver? vou dar uma sugestão Vamos lá. pro Jair Ventura, tá? E tem uma humorista que eu acho muito engraçado, ela, né? Não sei se ela é daqui. Ela fala sobre os coaches, né? Para. Jair Ventura, tu não tem jogador para fazer saída de trás. Jair, para. Ontem ele aprendeu, né? Não Ontem sei. ele aprendeu, Passou né? o jogo Ontem inteiro ele fazendo aprendeu. ele, tá? Para com isso, porque tu vai entregar os jogos. Os caras não têm qualidade técnica para fazer isso aí, tá? Só uma sugestão. Alguns fatos sobre aquilo que aconteceu ontem no Beira-Rio. Primeiro ponto. Nesse momento, não tem como cobrar desempenho do Internacional. Tá? Nesse momento não tem como. O que o Inter precisava? Vencer o Juventude. Não importa como. Foi sofrendo demais, foi correndo risco de perder, foi perdendo pênalti com o Valência, foi com o torcedor não indo ao Beira-Rio, não comprando o barulho, porque o torcedor tem todo o direito de ficar em casa. Aliás, tomou uma letra do Roger, né? Tomou uma letra do Roger na coletiva. O Roger disse que quem fica em casa também ajuda. Porque se é para ir para o Beira-Rio e vaiar, né, e ficar na bronca, na implicância com o time, não ajuda em absolutamente nada. Então, fundamental para o Inter era vencer. Ok, o Inter venceu, estancou a sequência de 12 jogos sem vencer, só que a partir de agora, qual é o respiro que vocês estão falando para o Roger? É que agora o Roger tenta ajustar o time, ter vencido. Já quebrou o tabu. Quebrou o tabu, ele ganhou, terminou a sequência, respirou, olha para a tabela, Z4 está distante, o Inter tem jogos por recuperar. A realidade do Inter no Campeonato Brasileiro nunca foi ficar próximo do Z4, foi uma circunstância. Agora ele respira, só que agora entra, sabe o quê? O próximo desafio, que é aquele típico jogo que o Internacional deixa com que a corda não permaneça esticada. Não, mas quer o ver? Inter afrouxa a corda nesse tipo de jogo. Deixa eu só te dizer uma coisa, tá? Tu quer ver? Olha só como o teu discurso, ele é verdadeiro, tá? Mas em cima desse contexto de vitória. O discurso, na verdade, ele sempre foi esse que tu acabou de fazer. A realidade do Inter não é Z4, o Inter não tem time para Z4, o Inter estava com 5 jogos de diferença para os integrantes do Z4 e nunca esteve no Z4. Esse era sempre o discurso, pelo menos o meu aqui, né? O programa como um todo, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que tu ganha, tu consegue expor esta ideia. Porque o torcedor, pelo menos, ele vai olhar assim, tu tem razão. Porque agora são 12, né? Antes eram 15 pontos ainda a disputar. Se tu for olhar mesmo no frigir dos ovos, o campeonato do Inter é o seguinte, turno e retorno tem 3 jogos só. Bahia, 4 em 6. Palmeiras, 4 em 6. O ponto fora da curva do campeonato inteiro do Inter, neste momento, é o Atlético Paranaense. Sim. Fez 1 em 6. Agora, como o Inter empatou contra o Atlético Goianiense em casa, ele tem a obrigação de no domingo ganhar. Para continuar mantendo essa regularidade no Campeonato Brasileiro. Porque hoje tu não sabe qual é o campeonato do Inter. Tu ainda... Eu vou voltar a dizer aqui... Eu sei o campeonato do Inter. O campeonato do Inter não é lutar para não cair, com o grupo que tem, e não é lutar pelo título. O campeonato do Inter é vaga direta na Libertadores. O campeonato do Inter é vaga direta na Libertadores. Concordo contigo, dá pra tentar... Eu não vou almejar, não é que eu não vou almejar, mas assim, eu não vou sonhar com isso agora. Mas ainda assim, eu não consigo dizer qual é o Campeonato Brasileiro do Internacional, porque a gente ainda tem 4 jogos atrasados. E outra, são 4 jogos contra adversários não só perigosos e difíceis. Olha só,
Fortaleza pode ser o campeão, pode ser líder do campeonato se vencer o Inter. Flamengo não preciso nem dizer. Tem o Bragantino, que é um time organizadinho. E o Cruzeiro, que pra mim é o melhor futebol do Brasil hoje. Agora só então, tu imagina, são 4 jogos dificílimos. Então não tem como dizer, dá pra ganhar esse, dá pra ganhar aquele. Só um adendo, né? Eu não sei se o Eduardo Cudê era o principal problema, mas aos poucos vai se mostrando que era talvez um dos, entre aspas, pequenos problemas. Porque a gente vê o Bernabé jogando futebol. Mais ou menos. Mas é melhor do que qualquer outro que o Cudê tentou por ali. Eu acho o René melhor. Ele não é melhor que o René. E os meninos entrando e jogando, que era uma coisa que o Eduardo Cudê não fazia. Isso sim. Os meninos entrando e jogando. Essa é a então, novidade. assim, tem algumas coisas que começam a ficar lúcidas com o decorrer da estrada. E a gente vai entendendo algumas coisas pelas quais o Inter passou. Em parte, sim. Mas, como eu disse, eu não vou cobrar desempenho do Internacional. Não é desempenho. Claro, eu não vou cobrar Mas desempenho do Inter. escolhas porque equivocadas, esse digamos Inter assim. que eu vejo hoje, do Roger, o que ele tem de diferente do Cudê, Bruno Soares? Esse Inter do Roger, principalmente, tem diferente do Cudê a questão da base. Eu concordo com o Ernest. Eu acho que o Roger está tendo coragem. A gente tem falado aqui sobre o quanto o Inter deveria apostar em lideranças, né? Porque parece que o momento do Inter ele passa muito por falta de confiança e a maneira de lidar com o vestiário. Agora, o Roger ele precisa ter tempo para colocar aquilo que ele mais sabe fazer, que é a parte tática. Eu acho que vai melhorar na medida em que ganha, porque tu ganhando, tu vai recuperando confiança. Tempo ele tem. Então você tem só o brasileiro? Não. Sim, mas eu digo tempo da direção dar confiança para ele seguir o trabalho, entende? A pressão não pode ser exacerbada porque ele não pode comprar toda essa mochila que a gente tem falado. Agora, ter colocado e investido no Gabriel Carvalho é um baita gol do Roger. Acho que o Bernabé, a gente elogiou muito, porque o Bernabé ele entra no time sem a mochila, como o Bruno Tabata entrou ontem sem a mochila. Totalmente solto, ele não fez parte das eliminações, dos momentos de dificuldade. Agora, em relação ao Bruno Tabata como jogador especificamente, ontem a gente viu um Inter que tinha armador, né? Armadores. Ele e o Gabriel Carvalho. Sim. E é aquilo que a gente falava. O Alan Patrick ficava assim no meio, a bola era toda nele, o time do Inter ficava previsível. Ontem até o Gustavo Prado entrou bem no jogo. E substituindo o Wesley, que é uma figura importantíssima, o Inter criou jogadas. Qual é o principal problema do Inter? Fazer os gols. Na sequência a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Eu não consigo ver toda essa evolução que vocês estão vendo. Não é uma grande evolução, Pra mas mim, é uma evolução considerável. O que ficou do jogo de ontem, considerável. a vitória, que era essencial, e o Roger dando oportunidade para os garotos, que terão sequência a partir de agora, vai aumentar a produtividade desses garotos, porque terão, consequentemente, confiança. Não, mas assim... Mas eu não vejo essa evolução toda no Inter ainda, gente. Eu não falei em evolução, eu falei em escolhas do Eduardo Cudê e as escolhas do Roger. Me parece que o Roger enxerga melhor o plantel do que o Eduardo Cudê. O que o Roger está fazendo é... O Roger está atendendo... parece, né? O Roger está atendendo principalmente a um apelo que vinha da arquibancada e, em parte, da direção do Internacional, internamente, que já tinha passado da hora desses garotos ganharem mais rodagem. Eu não vou comprar esse mais discurso. rodagem. Não, eu não compro o discurso seguinte, ó, assim, ó, eu acho que tem 2 gritos importantíssimos. O primeiro grito deles é o campo, né? O campo estava gritando. Então, precisava dar novos ares, precisava mudar na lateral esquerda, botar um cara para jogar ali no meio campo, diferente do Alan Patrick e tal, que agora é o Gabriel Carvalho. O Ricardo Matias também ganhando oportunidades no ataque do Internacional. Esse é o primeiro grito. O segundo grito é o da arquibancada. O segundo grito é o da arquibancada. Tipo assim, cara, eu não aguento mais o René, eu não aguento mais o Luca Drummond, eu não aguento mais o Luca, o Wanderson tá em má fase, essas coisas todas. Esse é o segundo grito. Eu não vou comprar o discurso de que a direção chegou no Roger e disse assim, tu tem que usar a base. Porque assim, se a direção fez isso só com o Roger, é mais um erro. Ernest, é bom que a direção mexeu. Não, tinha que ter mexido com o Cudê, então. Já tinha ter dito isso pro Cudê. Desculpa, isso é o Roger. Claro, é o Roger. Isso é o Roger. É ele. Por isso que eu tô dizendo que eu não vou comprar. Eu tô falando porque ele fez isso no Grêmio. Não, evidente, eu sei disso. E a gente vai buscar, por exemplo, talvez a gente eu não era setorista do Grêmio, então eu não tenho aquele dia a dia, né, que eu tô tendo começando até agora. Mas tu vai nos setoristas do Grêmio, tu vai até nas pessoas do Grêmio que a gente conhece, se dá e tal, elogiam muito o Roger nesse estilo. Então, a direção então não tem mérito nenhum nesse aproveitamento dos jovens agora. A direção não tem mérito nenhum. Cara, se for para botar um mérito, eu dou menos de 10%. Menos de 10%. Menos de 10%.
Tá bom? Menos de 10%. A leitura que vocês têm. É uma leitura. Eu tenho convicção que o Roger chega, a direção expõe o cenário e diz: temos tais e tais e tais garotos aqui que podem receber uma minutagem a mais. Porém, a decisão é tua, Roger. Mas olha com atenção para esses garotos. Para mim, esse discurso, é óbvio que a direção fez isso. Esse discurso, ok. Agora, não o discurso assim, ó, de temos de usar a base. Não, mas é que esse A direção contratou para não usar a base também, né? Não, mas usar a base... contratou para não aí usar. Que é a diferença, Bruno. É usar a base de uma maneira bem dosada e equilibrada. Não é usar a base para botar os garotos lá e queimar os garotos. Como se nenhum reforço tivesse dado certo, entende? E não esquecer, né? Vamos esquecer, ao lado dos garotos antes tinha um jogadoraço chamado Thiago Maia, né? Sim. Não, mas aqui ó, tem uma outra, e por último aqui, rapidinho, as falas dele na coletiva corroboram as informações que a gente já trouxe aqui. Por exemplo, o Cudê não gostava do Ricardo Matias sem a bola. Daí ele chega no Inter e dizem pra ele, o Ricardo Matias não joga bem sem a bola. Então vamos ver. Vamos ver. Então, e concluir a partir daí. E aí ele conclui a partir daí. E ensina o jovem. Ensina o jovem. Muito bem.